Gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim aqui contar mais uma história, da Bíblia para vocês, e hoje vai ser a história de Davi. Como a história de Davi é uma história muito grande, eu vou contar só o início da história mesmo, que está em 1 Samuel 16. Bom, tudo começa assim. Quem era o rei de Israel era Saul. Só que Saul ele foi rejeitado pelo Senhor por causa da desobediência dele. E aí o que o Senhor faz? Ele dá uma ordem a Samuel, que era um profeta, um sacerdote, que tinha um contato diretamente com o Senhor. Então o Senhor dá essa ordem a Samuel para que ele vá à casa de Jessé, porque lá ele mostraria um rapaz pelo qual ele deveria ungir a rei. E aí Samuel vai, obedece ao Senhor, e aí o Senhor deixa bem claro, olha Samuel, quando você chegar lá, você vai ungir quem eu quiser. E aí Samuel vai, chega na casa de Jessé, e aí a primeira pessoa, o primeiro filho de Jessé que aparece é Eliabe. Eliabe, ele era provavelmente alto, forte, de boa aparência, porque ele era um guerreiro. Então, quando ele aparece, Samuel já pensa, nossa, é ele que eu, vou ungir. Só que aí o Senhor fala, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, o exterior, mas eu vejo o interior, o coração. E ele fala, não é esse o meu escolhido. E aí, depois passa um tempo, vem Abinadab. Abinadab é o segundo filho, na questão, na ordem de primogenitura. E aí, Abinadab vem, só que Abinadab desfila na frente de Samuel, praticamente, né? E aí ele passa ali e o Samuel pergunta, é ele? Aí o Senhor fala, não, não é ele, o escolhido. E aí depois vem Samar e passa na frente dele também, mas não é. E aí o que acontece? Jessé apresenta seus 7 filhos para Samuel, mas nenhum desses era o que deveria ungir. E aí Samuel acha estranho, porque o Senhor não mandaria lá na casa dele à toa. Ele mandou por algum motivo. Então Samuel pergunta, você já me mostrou todos os seus filhos? E o que acontece é que Jessé fala assim, olha, tem uma ali que ele é pastor de ovelhas, ele tá lá, ele é o menor da casa, e aí Samuel fala, manda chamar ele, porque a gente não vai se sentar na mesa enquanto ele não chegar. E aí Jessé vai lá, chama ele. Quando Davi chega, que era Davi, quando Davi chega, o Senhor já fala, olha, é ele, pode ungir ele a rei. E aí, naquele dia, Samuel vai e unge, a Davi, e além disso, o Espírito Santo se apoderou de Davi. Bom, essa história é uma história assim muito linda. O que a gente pode tirar, desse início de Davi para nossa vida? Primeiro, Deus não vê aparência, não vê exterior, ele vê interior. Então, muitas das vezes a gente acha que as nossas roupas não é legal, ou a nossa aparência não é de acordo com os padrões deste mundo, ou porque você não tem um carro legal, sabe? Coisas exteriores. A gente liga muito pro exterior, mas Deus, ele liga pro coração, pro interior. Então, essa é a primeira lição que a gente pode tirar. A segunda é, Deus sempre estava vendo Davi. Davi ele estava lá escondido no pasto, cuidando das ovelhas, desprezado pelos seus pais, que nem o seu pai acreditou nele, pelos seus irmãos. Ninguém via, ele estava lá cuidando das ovelhas. Mas lá o Senhor estava vendo ele, porque lá era um lugar de preparatório para Davi, para o que ele iria enfrentar mais para frente. Terceiro, no lugar em que você for humilhado, desprezado, vai ser o lugar que você será honrado. Davi, ele foi desprezado ali no meio dos seus irmãos, mas foi ali que ele foi ungido a rei, sabe? Todo mundo teve que engolir que ele foi escolhido do Senhor. E outra coisa também que me chamou muito a atenção é que depois que Davi ele é ungido a rei, ele foi ungido a rei e o Espírito Santo se apoderou dele, a Bíblia vai dizer que ele voltou a ser pastor de ovelhas, normal, E além disso, o que acontece? Lembra que eu falei que Saul ele foi rejeitado pelo Senhor? E aí o Espírito Santo saiu de Saul e entrou um espírito maligno. Porque quando a gente está na desobediência, não é o Espírito Santo que rege a nossa vida, Então, e aí Saul estava atormentado, tipo, endemoniado, real. Então ele falou assim pros seus servos, olha, vai buscar um músico pra mim, pra tocar música pra mim, porque quando tocava música, os espíritos iam embora. E aí, como Davi, ele tinha bom testemunho, as pessoas falaram, olha, eu conheço alguém. Eu conheço um jovem aí, top de linha, que ele tem uma vida reta. E aí Saul fala, então pode chamar ele. Então Davi ele foi contratado para ser músico de Saul, ou seja, ele, cheio do Espírito Santo, tocava para um homem endemoniado e os espíritos tinham que ir embora. Então Davi ele ficou nisso, Ele era pastor de ovelhas, mas quando Saul mandava chamar ele, ele ia lá pro lugar, que Saul ficava e tocava para ele, e a Bíblia diz que Saul ele se sentia melhor quando Davi tocava para ele.
Então, é isso que a gente pode também tá tirando. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente faz diferença na vida das outras pessoas. E não esqueça que, ainda que você esteja esquecido pela sociedade, que ninguém esteja te vendo, Deus está te vendo. E quando chegar a hora, Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu. E para finalizar esse vídeo, eu queria dizer também que muitos devem falar: nossa, Daniela, depois disso tudo, Davi continuou sendo pastor de ovelhas? Sim, ele continuou sendo pastor de ovelhas, só que agora ele não era mais só um menino ou um pastor de ovelhas. Agora ele é alguém que tinha um chamado, alguém que tinha uma promessa. O Senhor disse: acabou, vai acontecer. Assim é na minha vida, Deus me fez várias promessas gigantes. O meu contexto, parece que não vai acontecer, mas eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. E se eu creio que se Deus falou, vai acontecer. Então, se Deus falou algo pra você, vai acontecer, ainda que passe 1, 2 ou 3 ou 5 anos. Amém?